Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam em casa, estejam bem, assim como os familiares. É o momento da gente se cuidar. Nós, professores, também estamos em casa, estamos nos cuidando e a gente vai passar por essa batalha, tá? Se cuidem, tomem todas as precauções necessárias como estão sendo informados e logo, logo a gente está de volta, todo mundo junto, tudo bem? Bom, falado isso, a gente vai ter uma aulinha hoje para dar uma revisada de algumas coisas aí para a prova bimestral. Lembrando o seguinte, quarentena não é férias. Não é férias, então essa semana a gente tem aula, vocês já receberam atividades domiciliares, cumpram os prazos que foram estabelecidos e qualquer ajuda, qualquer necessidade que vocês tenham, nos procurem pelos meios, né, que foram divulgados a vocês. Outra dica, fique em casa, não é para ficar na rua, é para ficar em casa. É um momento de união de todos nós, vamos cuidar todos da nossa saúde e respeitar a saúde do próximo. Então, para isso, é muito importante que todo mundo fique em casa, tá? E aí, a gente vai, mais rápido do que nunca, tá junto novamente, ok? Então, vamos lá. Nossa aula vai ser para revisão da prova bimestral. Então, eu vou lembrar vocês o seguinte, a matéria de vocês, do terceiro ano, está dividido nos livros 1 e 2, tá? O primeiro módulo, o módulo 2, da frente 561, está no livro 1. Eu só coloquei os temas específicos. Quando vocês pegarem a orientação da matéria da prova, aqueles itens que eu sempre separo para vocês, vai estar aqui, tá? Então, assim, no módulo 2, por exemplo, que é Roma Antiga inteira, o que vocês vão estudar para a prova bimestral? Só a República Romana, tá? Então, os módulos são do livro 1, o 2, a parte de República Romana. No livro 2, nós vamos ver, na frente 561 ainda, módulo 4, Império Bizantino e Islâmico, módulo 561, módulo 5, Império Carolíngio e Feudalismo. Isso da parte de História Geral, da frente da seção 561, tá? A seção 562, aqui ó, pra vocês, Sam, você que se ama, você vai ver a parte só da União Ibérica, independência da Holanda e Brasil holandês do módulo 3, tá? Calma, Sam, segura a emoção, eu sei, vai ser a última, mas a gente vai ter essa aula, fica tranquilo. Bom, vamos então relembrar alguns pontos, porque todas essas aulas já foram dadas, os PowerPoints já estão disponíveis para vocês no nosso grupo do Facebook, tá? E qualquer aluno que não tem acesso, entre em contato comigo que eu tenho como enviar isso para vocês, tá bom? Então vamos lá. República Romana. Esse período de Roma é importante a gente estar falando sobre o quê? Sobre principalmente essa luta de direitos dos plebeus. Porque para ser instituída a República, os plebeus se uniram aos patrícios. E aí, para isso, o que os plebeus queriam? Eles queriam participação política, eles queriam igualdade. E logo quando é instaurada a República, isso não acontece. Então a gente vai ver a revolta do Monte Sagrado, tá? A revolta do Monte Sagrado é onde os plebeus conquistam as primeiras leis e aí eles conseguem a igualdade jurídica que eles tanto buscavam, tá? Não só jurídica como política também. Então assim, é importante a gente saber as conquistas, as leis que os plebeus conseguem a partir da revolta do Monte Sagrado. Bom, no período da República também Roma se expande, né? É o período da expansão romana. E qual é o principal fator dessa expansão romana? A gente vai ver que vai ser o controle do mar Mediterrâneo que vai acontecer com as guerras púnicas, né? Então as guerras púnicas são as guerras entre os romanos e os cartagineses pelo controle das rotas comerciais do mar Mediterrâneo. Quem sai vitorioso? Os romanos. E Roma então se autodenomina a Senhora dos Mares, né? Eles dão o nome do mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, tá? Só que toda essa expansão,
Todas essas conquistas trazem consequências para Roma. O número de escravos se torna muito grande, o território se torna grande demais e o Senado, que era quem controlava a República, não consegue mais controlar o governo de todas as regiões, né? Não domina mais o território. É uma disputa muito grande entre generais militares e o Senado romano. E aí a gente vai ver a decadência, né, a queda da República Romana e o início do Império Romano. Mas o Império Romano é matéria de outra coisa. Tudo bem? Então, sobre Roma, os principais pontos são esses. Já no módulo 4, a gente vai falar sobre Império Bizantino e Império Islâmico. Eu fiz uma divisãozinha aqui só para a gente lembrar os principais pontos de cada um. Se a gente for falar sobre os bizantinos, é importante dizer que esse império, ele era a herança do Ocidente, ou seja, ele unia 3 heranças num só império. Eles tinham a herança grega, eles tinham a herança romana e eles tinham a herança cristã. Então, eles eram os detentores dessa herança ocidental, tá? Eles foram os preservadores disso. Bom, o principal imperador vai ser Justiniano e nessa época nós vamos ver acontecer, né, algumas coisas importantes, como a instituição do Código Juris Civilis, que é uma adaptação do Código Romano, né, do direito romano. Então a gente vê a criação desse Código Juris Civilis, que tem uma divisão para cada classe social. A gente vê a instituição do Césaropapismo, que é submissão da Igreja no Império Bizantino ao Estado. Então, na verdade, o imperador, ele não era ele quem mandava na igreja, mas era ele quem escolhia os patriarcas da igreja, tá? E a gente vai ver também ocorrer a primeira divisão da igreja cristã. Então a gente vai ter o cisma do Oriente, que vai ocorrer durante, né, essa separação do Império Bizantino e da Europa feudal, né? Está em transição ainda nesse período das invasões bárbaras, mas a gente vê o cisma do Oriente, que é a fundação da Igreja Ortodoxa Grega, que vai ser a Igreja do Império Bizantino, e a Igreja Apostólica Romana, né? A Igreja Católica Apostólica Romana, que vai ficar instituída na Europa. Como chega ao fim esse império? Com a expansão desse povo aqui do lado, dos árabes, né? Os árabes estão expandindo e eles vão representar uma ameaça ao Império Bizantino. Então, vão ser instituídas as cruzadas, que são as lutas dos cristãos contra os muçulmanos, com diversos interesses diferentes entre os europeus e os bizantinos, mas com um objetivo: expulsar os árabes. Só que eles não conseguem. Então a gente não vai nem falar de todas as cruzadas, porque esse também não é o momento, mas a gente vê o fim do Império Bizantino com a tomada de Constantinopla pelos árabes. E aí a gente vai falar um pouquinho desses árabes aqui, né? Os árabes inicialmente, eles eram tribos fragmentadas, eram nômades e seminômades, viviam do comércio e eram politeístas. Nessa história a gente vê a formação do islamismo, né? E o que o islamismo é? Ele é um sincretismo religioso. Ele é a união do cristianismo, do judaísmo e das tradições árabes, tá? Então, isso vai ser formado com quem? Com Maomé. Maomé é o líder, né, dessa unificação religiosa da região árabe, do Império Islâmico, tá? E a marca, né, o início desse calendário islâmico muçulmano vai ser a Hégira, que vai ser quando Maomé vai fugir, né, de Meca para Medina e vai começar, na verdade, a pregar o islamismo aos povos árabes. Bom, é muito importante saber também para o islamismo quais são os fundamentos. Então, por exemplo, você tem 5 preceitos, né? Crer em Alá como seu único Deus, Maomé como seu único profeta, rezar 5 vezes ao dia em direção a Meca, né? E os outros que a gente fala, jejuar no Ramadã, visitar Meca pelo menos uma vez na vida, praticar a caridade. Então são todos fundamentos. Dentro desses fundamentos a gente tem o Alcorão, ou Corão, que é o livro, né, litúrgico dos árabes, e também a gente tem a Jihad, que é a Guerra Santa, que pode ser traduzida de diversas formas, como uma guerra interna, uma luta diária do indivíduo, né,
para se aproximar de Deus, ou como foi utilizada na época também como expansão territorial. Ok? Bom, saindo do módulo 4, nós vamos para o módulo 5, Império Carolíngio. Eu nem vou falar tanto, tá, da formação de reinos bárbaros, das invasões bárbaras da época. Eu vou focar em alguns pontos, como herança romana e bárbara para essa formação da Europa. A gente tem na herança romana o colonato, né? A gente vai ter também a economia agrícola. A herança bárbara, a gente vai ter o comitatus, né? E o benefício, que eram questões de reciprocidade, fidelidade e divisão de territórios, né? Com espólios de guerra, né? Divisão de territórios com espólios de guerra após vitórias, né? De batalhas. A gente vai ter a formação do Reino Franco, que vai ser o reino que vai ter maior destaque entre os bárbaros. E dentro desse Reino Franco, a gente vê uma sucessão. É instituído, né, o título do major-domus, e isso vai se sucedendo até que um dos sucessores de um major-domus acaba se tornando imperador, e esse imperador vai ser Carlos Magno, dando início ao Império Carolíngio. O Império Carolíngio, ele unifica todo o seu território sob a religião católica. Existe uma união do imperador Carlos Magno com a Igreja Católica. Ele investe em artes, em obras nesse período, promovendo toda uma transformação cultural no Império Carolíngio, tá? Que vai chegar ao fim a partir do Tratado de Verdun, que é a divisão desse império entre os 3 herdeiros de Carlos Magno, ok? A partir daí a gente vê o enfraquecimento desse império, a decadência e a formação da Europa feudal. Entramos então no feudalismo. Então eu coloquei algumas características principais. No feudalismo, o poder é descentralizado porque o território é fragmentado. Cada feudo tem suas regras, suas leis, né? O feudo, ele é a unidade produtiva e ele é autossuficiente. Principalmente o que? Agrícola, uma sociedade agrícola. É uma sociedade estamental, ou seja, você não tem mobilidade social, né? A gente já falou sobre isso nas aulas. E essa sociedade estamental, ela era justificada pela igreja, que se tornou a grande e poderosa da Europa nessa época. Então ela era justificada porque Deus escolheu que cada um fizesse uma coisa no mundo. Os que oram, os que guerreiam e os que trabalham. Então aí a gente tem a divisão de clero, nobreza e servos, ok? Não esqueçam também da suzerania e vassalagem, que é uma relação social muito importante durante o período feudal. E aí, indo para o tão esperado Brasil, né? Nós vamos falar sobre um período onde existe uma união, uma aliança de coroas, né? E a gente tem a invasão holandesa, ou seja, nós estamos falando mais dos outros países do que do próprio Brasil nesse módulo. Porém, como isso tudo aconteceu? União Ibérica. O rei de Portugal, o rei Sebastião, ele vai para as cruzadas, ele morre nas cruzadas, tá? Ele não tem herdeiros diretos, então a saída mais rápida é a união das coroas espanhola e portuguesa. Agora, o Brasil era uma colônia produtora de açúcar. O que a Espanha ia preferir? Dar ouvido para o Brasil, dar investimento para o Brasil desenvolver a lavoura canavieira, ou ia continuar explorando as minas de prata e ouro? Lógico, deixou o Brasil de lado, né? E aí, quando deixa o Brasil de lado, abre a possibilidade das invasões, tá? Os Países Baixos, ou a Holanda, eles lutavam contra o Império Habsburgo. Por que eu coloquei entre aspas? Porque, na verdade, o Império Habsburgo nunca existiu, mas essa família era tão poderosa na Europa que acabava formando o Império, tá? Eles tinham, né, os Países Baixos, eles tinham interesse na lavoura açucareira, né? Por quê? Primeiro que eles investiram no processo, eles sabiam todas as etapas e, além disso tudo, eles sabiam refinar o açúcar. Então, na verdade, eles tinham muito interesse nessa lavoura. Então, a gente divide o Brasil holandês, que é essa última parte, em 3 períodos. O primeiro momento, onde os holandeses têm diversos conflitos com os colonos portugueses, né? Os
colonos estão aqui e aí, na verdade, existem vários conflitos até o estabelecimento efetivo dos holandeses aqui. O segundo período, que é o de Maurício de Nassau, que é o período do auge do Brasil holandês, onde o Brasil holandês mais se desenvolve, com todos os investimentos, com toda a produção que é realizada aqui. E o último período, que é a insurreição pernambucana, que é o período de expulsão dos holandeses, quando os portugueses já têm novamente seu rei, já acabou a União Ibérica e eles expulsam o Brasil, até porque Portugal sempre foi dependente da economia colonial brasileira, certo? E é isso, gente. Bom, espero que a gente se veja em breve, espero que a gente esteja bem, que o Brasil inteiro esteja bem, né? E que nossas famílias tenham passado momentos, apesar de tão desconfortáveis, muito felizes dentro das suas casas. Um beijo.